Olá pessoal, aula de geografia começando e o tema da aula de hoje são as eras geológicas. Na aula anterior a gente viu o tempo geológico, né? Que corresponde à escala cronológica que envolve os milhões de anos do planeta Terra, desde a sua origem até os seus dias atuais. E a gente viu que essa periodização da Terra é dividida em éons, eras, períodos, épocas e idades. E aí, hoje, nós vamos ver as eras geológicas, né? Então, são 5 eras geológicas: a arqueozoica, a proterozoica, a paleozoica, a mesozoica e a cenozoica. Aí eu coloquei para vocês, né, que essas eras representam uma das grandes divisões do tempo geológico do planeta. E aí eu coloquei aqui para vocês também um pouco de cada era, né? E ressaltando que essas eras geológicas correspondem a grandes intervalos de tempo dividido em períodos. Aí a primeira era é arqueozoica. Ela é caracterizada, né? A característica mais importante dela foi a formação da crosta terrestre, né? Nisso surgiram os escudos cristalinos, as rochas magmáticas, e é onde a gente encontra as mais antigas formações de relevo. Esse período teve início, mais ou menos, aproximadamente, há 4 bilhões de anos atrás. E a segunda era é a proterozoica, tá? E o que caracteriza melhor essa era é a intensa atividade vulcânica que ocorreu nessa era, tá? E esse fato, essa grande atividade vulcânica, promoveu o deslocamento do magma do interior da Terra para a superfície. E aí, qual a consequência disso? Deu origem a grandes depósitos de minerais metálicos, como, por exemplo, ferro, manganês, ouro e entre outros. E nessa era ainda do Proterozoico, ocorreu grande acúmulo de oxigênio na atmosfera e ficou caracterizado também, essa era proterozoica, pelo surgimento das primeiras formas de vida unicelulares avançadas. E a terceira era é a paleozoica. Nessa era do nosso planeta, houve grandes alterações na superfície terrestre. Tá? Ela prevaleceu, ela durou mais ou menos de 550 a 250 milhões de anos atrás. Aí, como eu falei, foi um período de grandes alterações na superfície terrestre, né? Com o surgimento de conjuntos montanhosos, como os Alpes escandinavos, que está na Europa, e também a ocorrência de rochas sedimentares e metamórficas, a formação de grandes florestas, períodos de grandes glaciações e surgimento dos primeiros insetos e répteis. Essa foi a era paleozoica, em que a característica mais importante foi as grandes alterações na superfície terrestre, ou seja, na crosta. A quarta era é a Mesozoica. O que ficou bem caracterizado nessa época foi a divisão do grande continente Pangeia, né? Os continentes, tal qual tem hoje, eles não tinham essa mesma configuração que a gente conhece hoje, né?
África, Europa, Ásia, América. Existia só um continente, era uma massa continental contínua, que foi denominada Pangeia. Pan quer dizer todo, Geia, terra, né? Então, nessa era mesozoica, a coisa bem importante que aconteceu nessa era foi a divisão do grande continente Pangeia. Essa era iniciou há cerca de 250 milhões de anos atrás e ficou marcada também. Outra coisa importante dessa época foi o intenso vulcanismo e, consequentemente, derrame de lavras em várias partes do planeta. Também ficou caracterizada pelo processo de sedimentação dos fundos marinhos, o que originou grande parte das jazidas petrolíferas hoje conhecidas. Então, o petróleo, né, digamos assim, ele surgiu começou a surgir bem devagarzinho, há cerca de 250 milhões de anos atrás, né? E isso foi possível através de quê? Da sedimentação dos fundos marinhos. E, como eu falei, houve a divisão do grande continente, a Pangeia. Outra coisa importante dessa era foi o surgimento dos grandes répteis, como dinossauro, surgimento de animais mamíferos, desenvolvimento de flores nas plantas, tá? E a última era é denominada Cenozoica. E essa era, ela tem um diferencial. Ela é dividida em dois períodos. Período terciário, que foi o que tem há mais ou menos 60 milhões de anos atrás, e o quaternário, mais ou menos 1 milhão de anos atrás. E qual a característica do período terciário? É caracterizado pelo intenso movimento da crosta terrestre, fato que originou os dobramentos modernos, como as mais altas cadeias montanhosas da Terra, gente, como os Andes, que fica na América do Sul, os Alpes na Europa e o Himalaia na Ásia. Nessa era geológica surgiram aves, várias espécies de mamíferos e além dos primatas. E na fase quaternária, nessa subdivisão da era Cenozoica, né, o período quaternário, ela teve início há cerca de 1 milhão de anos e ela dura até hoje. As principais ocorrências nesse período foram grandes glaciações, né, grandes épocas de gelo, de neve, a atual formação dos continentes, tal qual a gente sabe, né, Europa, África, Ásia, Oceania e dos oceanos. E também nesse período da fase da era Cenozoica, um acontecimento, uma característica mega importante foi o surgimento do homem, tá? E eu já falei para vocês que destaca-se aí que o planeta Terra levou bilhões de anos para evoluir e ter a formação que possui atualmente, né? Nada é do dia para a noite. Então, isso são milhões de anos, tá? E há aproximadamente 200 milhões de anos ocorreu a divisão da Pangeia, né? Que eu falei para vocês. Essa Pangeia, que era um continente único, ele só tinha um único oceano. Esse oceano era chamado Pantalassa, tá? E a Pangeia, eu falei que significa toda a Terra, com sua lenta fragmentação, formaram-se assim, dois grandes continentes. Então, quando a Pangeia se dividiu, também não se dividiu como é hoje. Ela se partiu em dois, formando dois grandes continentes, a Laurásia e a Gondwana. E essa separação desenvolveu deslocando sobre um subsolo oceânico de basalto.
ok? Então, por hoje, nossa aula termina aqui e na próxima aula a gente dá continuidade a esse tema, tá bom? Tchau, pessoal!